Fala, ser humaninhos da titia! Esse é o Ócio Criativo, eu sou a Camila e hoje abriremos uma nova série, Saindo do Óbvio, estrelando design de interiores. Você já ouviu falar sobre design de interiores? Pois é, muita gente se confunde um pouco com design de interiores, decoração, arquitetura. Você que está aí pensando em prestar vestibular, não sabe exatamente para que área ir e já ouviu falar de design de interiores? Estamos aqui para esclarecer suas dúvidas. O que é o designer de interiores? Qual é a diferença para a arquitetura e para a decoração? Onde o designer de interiores atua? O designer de interiores, ele é o responsável por entender o usuário e efetivamente construir cenários dentro do ambiente. A gente faz a reforma, a gente pode sim trocar forro, piso, levantar paredes, mas jamais mexer em vigas, estruturas. Isso a gente não pode fazer. O designer de interiores, ele trabalha com a funcionalidade do local. Ele estuda ergonomia, luminotécnica, ele avalia as necessidades do usuário daquela residência ou daquele corporativo. Tudo isso o designer de interiores pode fazer. O arquiteto, ele já pode trabalhar com a estrutura, com a obra em si, retirada de paredes, retirada de alvenarias. Essa é a diferença categórica do profissional. O arquiteto, ele não estuda ergonomia, por exemplo, na faculdade, ele não estuda luminotécnica na faculdade. O profissional de design de interiores, sim. Ergonomia, que é uma das funções que o designer de interiores tem que ter conhecimento, é o estudo do corpo humano em relação aos produtos. Ou seja, quando eu estico a minha mão para pegar um objeto, qual é a altura mínima que aquele estante, por exemplo, tem que ter? Um corredor. Quanto eu preciso ter minimamente no corredor para eu andar nesse corredor? Se eu sou um cadeirante, quanto eu preciso de espaço num banheiro para fazer o giro daquele banheiro? Não é à toa que muitos profissionais da área de arquitetura, ao se formarem, procuram uma pós em design de interiores para compensar essa necessidade. Até porque o mercado, e aí fica a dica para o profissional de design de interiores, o mercado imobiliário crescendo muito, e com tantas construções verticais, ou seja, os apartamentos, a gente mal pode fazer reformas. Reforma estrutural, então, em apartamento, impossível. Outro questionamento. Designer de interiores é decorador? Então, não. Na verdade, o decorador, ele existe esse profissional, mas o decorador ele não pode fazer reformas, ele não pode fazer projetos. Ele trabalha para ou o designer de interiores ou o arquiteto. Na verdade, todos esses mobiliários e objetos de decoração soltos é o decorador que pensa. Ele vai pensar no quadro, ele vai pensar no sofá. E ok, agora, o designer de interiores, ele não vai pensar só no mobiliário solto. Ele vai pensar no contexto. E dentro do contexto, ele vai trabalhar com ergonomia. Na ergonomia, ele vai criar mobiliários com funcionalidade e que atendam às necessidades do usuário final. Onde o designer de interiores pode atuar? Bom, o designer de interiores ele pode atuar fazendo efetivamente projeto de reforma, tanto residencial quanto corporativo e em lojas. Ele pode trabalhar com o pessoal de visual merchandising, fazendo as avaliações e necessidades para atender o consumidor final. Ele pode dar consultoria em lojas de mobiliário solto. Ele pode também fazer só projetos de marcenaria. Ele pode atuar com cenário. Existem muitos profissionais da área de design de interiores que vão para empresas que fazem cenários. Ele pode trabalhar com luminotécnica, com ergonomia, criando mobiliário e trabalhando para empresas que efetivamente criam mobiliário. Tudo isso o profissional de design de interiores pode atuar. As preocupações que a gente tem que ter no desenvolvimento do projeto. Primeiro, já que a regra é clara, a gente não pode mexer com estrutura, não adianta acharmos que o nosso projeto colocará ou retirará, por exemplo, uma viga. Não, a gente não pode fazer isso. Então, assim, primeiro ponto do projeto, entender o seu cliente. Muitas vezes quando a gente vai desenvolver um projeto, isso é cabível, inclusive, ao arquiteto e ao engenheiro, o cliente não fala tudo que ele efetivamente quer. Ele, às vezes, ele não fala, muito provavelmente, o valor que ele tem a gastar. A gente tem que ser quase um psicólogo ali.
O projeto de interiores faz exatamente isso. Ele melhora a vida do usuário. Ele planeja uma cozinha de forma que o usuário consiga efetuar as suas atividades de maneira que não canse tanto, de maneira que não dê problemas de saúde. O nosso projeto tem que efetivamente pensar nisso. Ele tem que pensar quais as necessidades do usuário, quais as necessidades em termos de mobiliário, toda a parte de acessibilidade, a parte de iluminação. A iluminação, quando, por exemplo, para uma loja, você tem que pensar na iluminação de destaque, quando é para uma escola, na iluminação de tarefa. Tudo isso é uma necessidade que o usuário tem e que o designer de exteriores tem que passar para o projeto. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês e fique ligado no nosso canal. Não esqueçam, curtam o vídeo, dê joinha, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e até o próximo Saindo do Óbvio.